A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria poder estar mais um dia aqui contigo para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos, da nossa igreja sede, sob direção da nossa querida pastora presidente, Loide Ramos. Meu irmão, no dia de hoje nós iremos estudar um pouco acerca do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Nós observamos que nos primeiros 4 capítulos, Paulo estava rebatendo uma série de dissensões que ocorriam na igreja. Paulo estava rebatendo, inclusive, falácias que estavam ocorrendo naquela igreja em relação ao seu ministério, em relação ao seu modo de falar. Mas hoje, as repreensões elas são um pouco mais graves em relação a tudo isso que nós já vimos. Hoje, o capítulo 5 ele se inicia da seguinte forma. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Aqui Paulo, ele está falando o seguinte. Alguns teólogos acreditam que o pai de tal homem pode ter morrido, ou então a mulher pode ter sido madrasta desse homem. Seja como for, a relação sexual em vista, ela era incestuosa, explicitamente condenada pelo livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 8. E embora a cultura greco-romana dos dias de Paulo tolerasse um grande leque de atividades imorais, até os gentios censuravam esse tipo de incesto. Até para os gentios, meu irmão, isso era algo grotesco, isso era algo nojento, isso era algo proibido. E nós percebemos que Paulo continua no versículo 2, estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Esse versículo, ele é a chave para nós entendermos a real preocupação de Paulo. O problema fundamental aqui não era o pecado daquele determinado indivíduo, mas a falha da igreja em Corinto para abordar tal pecado. De fato, o senso de orgulho deles ao tolerarem este pecado, ou seja, a igreja em Corinto estava tolerando esse tipo de conduta que era intolerável. É até possível que os coríntios tivessem desenvolvido uma teologia que podia acomodar tal imoralidade. Bem pelo contrário, eles tinham a responsabilidade de exercer disciplina, excluindo esse ofensor, ou seja, tirando do meio. Então aqui nesse versículo a gente observa o seguinte, que a igreja em Corinto, ela estava tolerando algo que nem para os povos daquela época que não eram convertidos a Deus, era intolerável. Inclusive, nós observamos que alguns teólogos acreditam que alguns homens em Corinto tinham desenvolvido algum tipo de teologia que aceitava esse tipo de imoralidade. E aí a gente segue e a gente percebe o seguinte, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em nome de Jesus, nosso Senhor, juntos, vós e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Meu irmão, essa passagem ela é notadamente difícil. Mas por que ela é notadamente difícil? Porque quando nós lemos, o que dá a entender é que, embora Paulo estivesse ausente da comunidade cristã, ele afirma ter passado
um julgamento profético no meio deles. Correto? Eu não estou dizendo que você não pode acreditar dessa forma, que Paulo teve um julgamento profético, uma revelação do Espírito Santo. Nós somos pentecostais e nós sabemos que é extremamente possível Deus revelar coisas ao seu povo. Mas a teologia majoritária, nesse contexto, acredita que Paulo ele tinha sido alertado por alguns irmãos, correto? Quem eram esses irmãos? Aqueles irmãos que eu falei para os irmãos lá no capítulo 1. Alguns irmãos da casa de Cloe. Então aqui nós temos duas posições. A posição de que houve uma revelação de Deus a Paulo sobre isso, e a posição de que Paulo tinha sido alertado em relação a este ato. Eu acredito, e conversando com alguns pastores na nossa igreja, nós chegamos à conclusão de que é mais seguro acreditar que Paulo tenha sido avisado por alguns desses irmãos da casa de Cloe e deste modo tenha chegado ao seu conhecimento tudo isso. Mas eu não estou aqui dizendo, meu irmão, que você não pode acreditar que Deus tenha dado essa revelação a Paulo. Mas é mais seguro crer que ele tenha sido avisado deste problema. E nós seguimos e nós percebemos o seguinte, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha, não é bom todo esse orgulho, toda essa prepotência, toda essa arrogância. E é interessante porque ele usa aqui esse termo, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Isso aqui, meu irmão, nós observamos o seguinte, o fermento, ele era usado como uma metáfora comum para alguma influência corruptora. Durante a festa anual da Páscoa, os israelitas eles removiam todo o fermento de suas casas. Isso nós podemos observar lá em Êxodo 12, no versículo 15. Então aqui Paulo está falando o seguinte, olha, deixa eu falar um negócio para vocês, Corinto. Esse orgulho de vocês não está nada certo. Vocês estão tolerando uma coisa que não dá para aceitar. Vocês estão aceitando uma coisa que não dá para aceitar. Olha, retira esse fermento, ó Corinto. Retira tudo isso aí que vocês estão aceitando, porque isso está fazendo de vocês um povo corrupto. Vocês estão aceitando essas imoralidades e por isso vocês estão se tornando imorais. E aí nós observamos que lá em cima, Paulo ele diz exatamente o que é para ser feito. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, por que Paulo disse, seja entregue a Satanás para a destruição da carne? O apóstolo Paulo aqui, ele está somente ordenando que a igreja exclua o ofensor da comunhão deles. O propósito desse julgamento, meu irmão, era a salvação deste homem. Mas isso só poderia ser possível se suas tendências pecaminosas fossem vencidas. E nós observamos lá na frente, em 2 Coríntios 2, 5 a 11, que, interpretando esse outro texto, aquele homem ele arrependeu-se de seu pecado. Quando nós lemos esse outro texto que eu falei aos irmãos. Então, meu irmão, Paulo aqui ele está falando em relação à disciplina. Paulo ele não está aqui dizendo que é para entregar esse homem para o diabo e deixa que o diabo se vire com esse homem. Não, meu irmão, não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo aqui só está querendo dizer, olha, meu irmão, vamos disciplinar esse irmão. Vamos disciplinar ele para que no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, ele seja salvo. É só isso que Paulo está dizendo, vamos discipliná-lo com amor, vamos discipliná-lo com carinho, vamos discipliná-lo com atenção, mas de uma forma cuidadosa para que ele seja salvo. E de fato, quando nós lemos a segunda carta aos Coríntios, nós vamos observar
que o que nós entendemos é que este homem ele foi perdoado e ele conseguiu ser salvo de tudo isso. E aí, meu irmão, nós seguimos e nós observamos que Paulo, ele continua e ele fala, olha, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, meu irmão, aqui Paulo, ele faz essa importante qualificação para encorajar os coríntios. Em sentido fundamental, eles já tinham sido purificados. Só que eles precisavam entender que Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto para que todos nós obtivéssemos a redenção. Versículo 8. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo, ele desenvolve o simbolismo ao sugerir que o sacrifício da Páscoa era uma sombra daquilo que haveria de vir, ou seja, a morte de Cristo. E finalmente, e especialmente, Paulo utiliza um belo argumento de que, traçando um paralelismo entre a festa dos pães asmos e a vida da pureza que os crentes deveriam levar, a igreja em Corinto entenderia tudo que Paulo estava querendo dizer. Então, nós observamos que este belo argumento fecha essa ideia de Paulo. Paulo aqui está dizendo, olha, tudo isso era sombra do que viria. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão do céu desceu. E por intermédio desse pão do céu, aleluia, nós alcançamos a redenção. Por intermédio do pão vivo que desceu do céu, nós conseguimos ser salvos por Cristo Jesus. É por Cristo, ó Corinto, que nós somos salvos. E Paulo ele continua dizendo, versículo 9, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. E ele continua dizendo, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Meu irmão, eu já disse para vocês que antes de haver sido escrita a epístola número 1 de Coríntios, Paulo havia enviado outra epístola que não existe. Uma epístola que foi extraviada, instruindo os coríntios a se separarem de crentes que praticassem a imoralidade. Ou os coríntios compreenderam mal o que o apóstolo disse, como se ele tivesse ordenado que eles se separassem totalmente do mundo, ou então eles tentaram arredar a questão ao argumentarem que o pedido dele era destituído de razão. O apóstolo explica que ele tinha em mente qualquer pessoa tida como crente, cuja vida contradizesse abertamente a fé. A ordem de excluir os ofensores diz respeito primariamente à vida comunitária dentro da igreja. E provavelmente não ensine que todo contato pessoal devesse ser evitado. Ou seja, aqui Paulo, meu irmão, ele não estava dizendo que a gente tinha que cessar todo contato com essas pessoas, não. Aqui Paulo só estava demonstrando que nós deveríamos exortar e ajudar esses irmãos a mudar de vida. Exortar com amor, com carinho, com atenção, para que esses irmãos conseguissem ser salvos no momento da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo, para nós não aceitarmos, para nós não tolerarmos essas atitudes, porque em Corinto estava ocorrendo uma certa tolerância em relação a tudo isso. Estava tendo tolerância em relação a tudo isso que estava acontecendo.
E não é isso que Deus quer. Deus ele não quer que eu e você toleremos o pecado daqueles que estão na congregação, mas Ele quer que nós ajudemos esse irmão a se erguer. Ele quer que nós ajudemos esse irmão com todo carinho, com todo amor e com toda dedicação a entender que o que ele está fazendo está levando este irmão ao inferno. Mas nós não podemos de forma alguma jogar esse irmão fora. Nós temos que ajudar esse irmão a se levantar. Nós temos que ter misericórdia desse irmão para que assim, no dia do Senhor Jesus, esse irmão ele seja salvo e ele possa subir aos céus juntamente com Cristo e com a sua igreja. Meu irmão, é exatamente isso que o capítulo 5 está querendo nos mostrar. De forma alguma, a igreja do Senhor deve tolerar alguns tipos de comportamento. De forma alguma, a igreja do Senhor deve tolerar alguns tipos de atitudes de seus membros. Mas nós devemos, com amor e carinho, mostrar que esses irmãos não estão trilhando um caminho correto e assim levá-los ao caminho da salvação, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e que assim essas pessoas sejam libertas. E como esse irmão que foi disciplinado, os nossos irmãos possam conseguir alcançar a salvação. A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.